Algumas espécies de aves têm penas exuberantes para atrair as fêmeas, como os pavões ou os galos da serra. Outras fazem danças de acasalamento muito bem elaboradas, como os tangarás. Agora, existem algumas espécies onde os machos são engenheiros extraordinários. Os bowerbirds, também conhecidos pelos nomes de pássaro caramanchão, pássaro pavilhão ou pássaro jardineiro. Para atrair a atenção de uma fêmea, o macho constrói estruturas muito elaboradas, trançando galhos e gravetos e decorando com diversos objetos coloridos. Essas aves fazem parte da família Ptilonorhynchidae. São diversas espécies diferentes em 8 gêneros. Alguns são pequenos, como o pássaro caramanchão dourado, que mede 22 centímetros e pesa 70 gramas. E outros são grandes, como o pássaro caramanchão grande, que mede 40 centímetros e pesa 230 gramas. Essas aves são da Oceania. 10 espécies são da Nova Guiné e 8 da Austrália. E 2 espécies vivem nos 2 locais, tanto na Austrália como na Nova Guiné. Elas podem ser vistas em muitas regiões, como florestas tropicais, florestas de eucaliptos, bordas de mata, praças e parques. Cada espécie de pássaro caramanchão faz um tipo de construção, mas também cada macho tem um estilo diferente, já que ele vai enfeitar sua obra com os recursos e objetos que encontrar por perto. Existem 3 tipos principais de arquiteturas que os machos constroem. Em uma delas, ele limpa uma área no chão, fazendo uma clareira. E um corredor, como se fosse uma avenida para a fêmea pretendente. Também faz um túnel de gravetos, algumas vezes bem alto, chegando a 2 metros. O macho pode passar entre 1 semana a 2 meses colocando sua construção em ordem. E isso depende se ele está reformando uma estrutura utilizada anteriormente ou construindo uma nova. Alguns caramanchões construídos pela espécie pássaro de cetim foram mantidos por mais de 30 anos. E sabemos que tanto os machos quanto as fêmeas dessa espécie vivem de 20 a 30 anos. Ou seja, eles usaram a mesma construção durante toda a vida. Quando a estrutura está finalizada, o macho adiciona toques decorativos, usando tudo e qualquer coisa que ele pode encontrar e carregar. Ele pega sementes, pedras, conchas de caracóis, bagas, samambaias, líquens, besouros mortos, flores, frutas, teias de aranhas, ossos, folhas, até pedaços de vidro, pano, plástico, tampinhas de garrafa, garfinhos de plástico, canudinhos, papel alumínio e outros objetos descartados pelas pessoas. Dependendo da espécie de pássaro caramanchão, o macho tem preferência por uma determinada cor. Por exemplo, o pássaro jardineiro listrado, que prefere objetos amarelos, vermelhos e azuis. Já o pássaro caramanchão de peito castanho tem preferência pelo verde. E veja que interessante! Alguns machos também pintam as paredes de sua construção, os gravetos e os galhos. Como tinta, ele usa uma mistura de pó de carvão, saliva ou o líquido das plantas, das folhas. E como pincel, ele usa pedacinhos de casca de árvores. O macho defende sua obra de arte de outros machos. Isso porque as construções mais bonitas são saqueadas constantemente.
Os machos que não conseguem encontrar objetos coloridos e chamativos costumam roubar dos outros machos. Constantemente, o macho reorganiza os objetos que decoram sua construção. Ele coleta novas peças e dá uma nova camada de tinta nas paredes. Alguns registros mostraram essas aves pegando objetos das pessoas nos parques e até nos lixos. Eles pegam notas de dinheiro, latinhas, tampas de embalagens, clips, prendedores de roupas. E um deles pegou até um dinossauro de brinquedo. Depois de tudo finalizado, o macho costuma se empoleirar alguns metros acima da construção e fica aguardando uma fêmea. E a concorrência é dura, porque muitos machos fazem arquiteturas lindas para seduzir as fêmeas. Se ela ficar encantada pela obra, vai visitar o local e o macho diversas vezes. As fêmeas costumam visitar vários machos e suas construções. Muitas fêmeas acabam escolhendo o mesmo macho, e muitos machos de baixo desempenho ficam sem fêmeas. As fêmeas acasaladas com os machos mais tops tendem a voltar para o mesmo macho no ano seguinte. Com o uso de câmeras de vídeo, pesquisadores observaram que o processo do namoro tem fases diferentes. Na primeira, as fêmeas visitam as construções quando o macho está ausente. Nessa fase, os machos com obras mal construídas ou com enfeites menos chamativos são geralmente desqualificados. Mas o namoro dessas aves, que é a corte que nós chamamos, não termina por aí. Depois que a fêmea escolhe a construção, o macho ainda precisa impressioná-la com seu canto e danças bem diferentes. Essa é a segunda fase da conquista, e é muito importante que o macho saiba dançar e se exibir bem. Assim, ele vai mostrar que está saudável e com boa forma física. As pesquisas mostraram que os machos doentes e mais fracos não conseguem apresentar bom desempenho nas danças. Toda a construção serve apenas para conquistar a fêmea, e não como ninho. Após o acasalamento, a fêmea constrói um ninho em forma de taça. Escolhe um local mais alto e isolado. Pode ser um arbusto ou um buraco na árvore. Ela constrói o ninho sozinha, sendo também a única responsável por colocar os ovos, incubar e alimentar os filhotes. Bota entre 1 a 3 ovos, dependendo da espécie, e ela os incuba por 12 a 15 dias. Os ovos têm marcas e desenhos impressionantes, com linhas marrom, cinza, roxo e preto, como se um artista os tivesse pintado. Esses padrões e cores provavelmente ajudam a camuflar os ovos. Do nascimento dos filhotes até eles ficarem cobertos de penas, leva 3 semanas. Como eu disse, na maioria das espécies dessas aves, a fêmea cria os filhotes sozinha. São perto de 3 meses de cuidados, até eles se virarem sozinhos. Em apenas 3 espécies de pássaros caramanchões é que os machos ajudam as fêmeas. Outra curiosidade muito interessante é que o macho não escolhe o local que ele vai fazer a construção já com plantas bonitas e coloridas. Na verdade, ele cultiva essas plantas. Primeiro, ele escolhe muitas frutas coloridas para enfeitar o local, mas depois que elas murcham, são descartadas próximas da construção. Como o macho também retira a grama e pequenas plantas das redondezas, as condições ficam ideais para que as sementes germinem, as plantas cresçam e mantenham um ninho bonito aos olhos da fêmea.
Esses comportamentos complexos, com cores e construções altamente elaboradas, fizeram com que pesquisadores considerassem esse grupo de aves os maiores especialistas em acasalamento. O naturalista Charles Darwin ficou maravilhado com a arquitetura dessas espécies de aves e seu comportamento na seleção sexual, citando tudo isso em seus escritos sobre a evolução. Deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue por WhatsApp para todo mundo. Essas aves não estão ameaçadas de extinção, ainda bem, né? Mas houve um declínio, uma diminuição de animais, principalmente por causa de animais introduzidos, como o gato doméstico e a raposa europeia. Como eles constroem no chão, algumas vezes acabam sendo caçados por esses predadores. São animais incríveis, com essas construções elaboradas, cores, objetos, qualquer um fica admirado. Mas ainda tem gente que diz que os animais não são inteligentes, só agem por instinto. Fala a verdade, hein?